está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os rios já estão chegando. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E ninguém se compara. Só tu és santo. Não há ninguém igual. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Nome doce, nome santo. Já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Do céu, do Senhor é o céu, a terra, a plenitude, tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor, vem do Senhor, é para o Senhor, é para a glória, para o louvor e para a honra dele. E que a gente possa entender na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, que o Senhor quer governar as nossas vidas, que Ele quer ter domínio, que Ele quer ter o poder, o controle das nossas vidas, não porque Ele quer ser um Deus autoritário, um Deus mandão, mas porque Ele sabe de todas as coisas. Só Ele pode ter um domínio, um controle que é sensato, onde há justiça, onde há amor, onde há coerência. Só Ele pode ter. Porque no Senhor não há variação, no Senhor não há mudança. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Que nós possamos nos render e entregar o governo da nossa vida nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Bom poder estar aqui, né? Semana passada a gente começou falando um pouco sobre família, sobre a importância da gente entender e se colocar na posição daquilo que Deus tem para nós como família, né? Falamos um pouco de como lidar com essas coisas, de como, né, a gente reverter alguns quadros, algumas situações, né? E nessa semana, nesse dia, eu queria estar falando sobre erguermos altares para o Senhor. Eu vou começar com uma frase que eu ouvi, achei linda, que é: altar define trono e trono define governo. E se o Senhor tem governado as nossas vidas, nós ergueremos um altar e um trono para Ele nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, onde estivermos, ergueremos para Ele altares. E queria começar aqui compartilhando com vocês um texto que está lá em Malaquias 4, que diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É muito interessante a gente olhar que quando você recebe uma visita na sua casa e ela vem de longe, você vai levá-la na rodoviária, no aeroporto, ou quando você está de partida para um lugar e você vai ficar um tempo longe, né? Ou talvez você nem volte mais. É interessante que quando a gente vai levar essa visita, ou quando alguém vai nos levar, né, ao aeroporto, ou ao carro, ou à rodoviária, seja como for, quando isso acontece, naquele último momento de estarmos juntos, naquela situação ali, é o momento onde nós deixamos para falar as coisas mais fortes e talvez mais importantes que a gente queria dizer para aquela pessoa ou que as pessoas querem dizer para nós. E a gente deixa para aquele último momento, né? Esse texto que eu li aqui agora, ele está em Malaquias, o último versículo do capítulo 4, onde Deus está tratando de um assunto que eu acredito que seja para o Senhor muito importante, porque esse momento aqui é um momento de despedida de Deus com o seu povo.
Algumas pessoas falam, né, teólogos falam que, né, houve aqui um período de silêncio de Deus de 400 anos, onde Deus se calou e não se comunicou com o seu povo, até que então abre-se um novo tempo, onde Jesus vem, onde Jesus nasce, onde Jesus se apresenta e Deus começa a se relacionar novamente com o seu povo, né, através da pessoa de Jesus. E eu acho muito interessante porque o texto que o Senhor usou para falar, né, o último versículo antes desse período de silêncio, um texto que fala de família, um texto que fala de unir corações, de converter coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Um texto onde Deus está falando que Ele vai restaurar os corações, onde Ele vai fazer uma obra linda e maravilhosa. Mas algo também me chama a atenção, que é Deus dizer que Ele vai fazer com que seja levantado, seja enviado o profeta Elias. Mas Elias já tinha morrido, né? Mas o espírito que agia sobre a vida de Elias, né? O ímpeto, né? A movimentação na qual Elias se movimentava, que é o que eu creio que o Senhor quer fazer nos tempos de hoje. E eu estou falando de um tempo que pode passar por esse período que nós estamos vivendo, ou pode ser um período que ainda viveremos, e é um período que ainda viveremos, né? Um período onde isso tudo que estamos vivendo hoje vai parecer fichinha, né? Tem pessoas que acham que as coisas vão melhorar, elas não vão melhorar. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dificílimos, então não se iluda achando que tudo vai melhorar. Essa situação que estamos vivendo vai passar, certamente ela passará, mas as coisas não melhorarão, né? Talvez nessa esfera fique melhor, mas virão situações ainda mais difíceis do que essa daqui para frente, né? Conforme for se aproximando o tempo desse grande dia do Senhor, as coisas só vão ficar mais difíceis. Mas por que Elias? Por que o Senhor fala de Elias? Né? Elias, o seu nome significa Jeová é o meu Deus. Jeová é o Senhor, é o dono. E Elias cresceu ouvindo isso, né? Pra gente, o nome nem tem tanto... O significado do nosso nome muitas vezes não tem tanta importância, né? Quando a gente dá um nome para uma criança, né, a gente chama ela a vida inteira por aquele nome e não muito pelo significado daquele nome, né? Agora os judeus, eles não eram assim. Quando eles davam um nome para alguém, eles davam porque tinham um significado profundo naquilo ali. Não botou só por botar, não botou só porque achou bonitinho, mas existia um significado para aquela criança, para aquele momento que ele estava vivendo. Então, eu creio que Elias cresceu ouvindo isso. Elias, vem aqui! Não, quando ele ouvia Elias vir aqui, o que ele entendia era: o Senhor é o meu Deus. Essa era uma verdade que direcionava a vida do menino, do adolescente, do homem, do jovem e do homem Elias. Essa era uma identidade de Elias. Jeová é o meu Deus. Ele cresceu ouvindo isso, fazia parte da sua vida. Isso fez parte dos seus ensinamentos. Elias cresceu assim. Elias sabia que não existia possibilidade de se servir a dois senhores. Ou você serviria a um e abriria a mão de outro, ou você serviria o outro e abriria a mão de um. Ele sabia disso. E quando Elias se encontra numa situação muito delicada, eu queria ler com vocês o texto que fica em 1 Reis, capítulo 18, que diz assim, a partir do versículo 16: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. Elias havia conversado com ele, dizendo que ele queria se encontrar com Elias, e Acabe queria acabar com Elias, queria destruir ele, né? Assim como eles estavam destruindo os profetas naquele tempo, ele queria destruir Elias, porque Elias era um homem que se levantou e que confrontou e que foi contra muitas coisas que estavam acontecendo ali, né? E é esse espírito que eu creio que o Senhor
quer que se levante nesses últimos dias. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins, aos deuses. E aí, pulando aqui lá para o 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Algumas versões dizem: até quando vocês cochearão nos seus pensamentos? Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, então sigam a Baal. E aí o texto aqui nos conta a história de que Elias chama os profetas de Baal, os profetas de Aserá, que eram considerados deuses naquele lugar, e ele propõe um desafio àqueles profetas ali, né, para ver quem era Deus naquele lugar, quem de fato era Deus. Ele propõe um desafio e é tremendo, porque Elias facilita a vida para aqueles homens, manda eles escolher o que quisessem, para fazer as coisas do jeito que quisessem, e que mandasse cair fogo naquele lugar ali. E então eles ficam ali clamando e chamando e gritando e se martirizando, né, se flagelando, mas nada acontece. E Baal parece que não escuta, né? Parece que não estava ali presente. Eu não sei qual era a realidade, né? E ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então eles passaram a gritar ainda mais alto. E aí Elias diz para o povo. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E aí ele pega 12 pedras, então constrói com essas pedras um altar em honra ao nome do Senhor. Baal significava naquele tempo, naquele momento, e nos dias de hoje também, tudo aquilo que se levanta contra os princípios e os valores estabelecidos pelo Senhor. Baal significa ele governa ou ele possui. Eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite: a quem você tem servido? Quem tem governado a sua vida? Quem tem possuído tudo que você tem? Elias significa Jeová é o meu Deus, Jeová é o Senhor. E Baal significa aquele que governa, aquele que possui. Foi muito difícil e não tinha como Elias aceitar aquilo que ele estava ouvindo ali. Quando aquelas pessoas clamavam, chamavam a Baal e buscavam a presença dele, ele não tinha como aceitar aquilo, porque ele cresceu ouvindo que o Senhor era Deus, que Jeová é Deus. Então, quando ele ouviu algo diferente de tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele pensou: opa, mas espera aí, se Jeová é Deus, Baal não pode ser Deus. Se Jeová governa, Baal não pode governar. Então Elias se levanta e começa a bater firme, bater forte em tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? E ele propõe aquele desafio e vai para diante de todas aquelas pessoas ali, né? Num UFC, imagino assim, né? Vamos lá, vamos ver quem é. Mas quem lutou não foi a de Elias, né? Elias chamou o Senhor, assim como Davi, né? Onde todos os homens com medo de Golias, porque era um gigante, e todos os homens se acuaram com medo, Davi se põe à disposição para lutar, porque ele sabia que não era ele meramente que iria à luta, mas era o Senhor dos exércitos que iria dar vitória para ele. Era o Senhor que iria enfrentar de fato aquele gigante. Davi só seria um vaso, um instrumento, assim como Elias foi aqui. E Elias não queria que Deus fosse somente o Deus da sua vida, da sua família.
Elias queria que o Senhor voltasse a governar no meio do povo. E o que ele faz? Ele ergue então, lá no versículo 30, ele ergue então um altar para o Senhor. É interessante a gente perceber na Bíblia, na palavra de Deus, que todas as vezes que o povo se desviou dos caminhos do Senhor, todas as vezes que o povo de Deus foi levado cativo, pessoas entraram, exércitos inimigos entraram na cidade de Jerusalém, invadiram aquela nação, invadiram aquele povo, todas as vezes que isso aconteceu, a primeira coisa que eles faziam era destruir o altar. Todas as vezes que o povo se desviava, significava que ele não estava dando tanta importância para o altar do Senhor. Mas todas as vezes que o povo resolveu se voltar para o Senhor, todas as vezes que a cidade foi restaurada, foi reconstruída, eles começavam a fazer isso pelo altar. E seja ele um altar físico, material, seja ele um altar espiritual, seja ele o seu coração, o meu coração, a gente deve erguer altares para o Senhor. A gente deve levantar para o Senhor altar, porque altar define trono e trono define governo. E se o Senhor vai governar a minha vida e a sua vida, nós precisamos erguer o altar do nosso coração, para que então Ele possa entrar e se assentar como rei, como aquele que irá governar as nossas vidas. Então, nesse tempo aqui, uma voz profética se levanta, algo que vem da parte de Deus, e quando a gente ergue para o Senhor um altar, de oração, e talvez você pense, mas você não falou nada de oração. Elias falava o tempo todo com o Senhor, e quando a gente está falando com o Senhor, a gente está orando ao Senhor. Quando ele ergue para o Senhor aquele altar de oração, de relacionamento com Deus, de entrega, de intimidade, de busca pelo Senhor, de entender que só Ele é Deus, de entender que só Ele pode fazer as coisas da maneira certa, com 100% de aproveitamento. Quando Elias faz isso, quando eu e você fazemos isso, a gente está entregando para o Senhor o governo da nossa casa. E quando a gente ergue um altar de oração, quando a gente ergue um altar para o Senhor, significa que a gente está colocando a nossa família. Porque quando erguemos altares de oração, nesse caso aqui, isso significa nos desafiarmos a chamar à existência o que não é, como se já fosse. Não importa a situação que você está vivendo, não importa aquilo que você está vendo com seus olhos naturais, existe uma promessa para você, existe uma promessa para o seu casamento, existe uma promessa para a vida dos seus filhos, existe uma promessa sobre você. E é isso que define a sua trajetória. E é isso que define quem você é ou onde você vai chegar. Aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Então, quando erguemos altares para o Senhor, nós somos desafiados a chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. A crer contra a esperança, ainda que eu não esteja vendo, o meu casamento pode parecer, aparentemente ele pode se mostrar destruído, falido, mas o Senhor tem planos e caminhos infinitamente maiores do que os nossos. Ele é capaz de restaurar tudo aquilo que foi perdido, de restituir tudo aquilo que foi roubado. Só Ele é capaz de fazer isso. Na força do nosso braço, a gente não vai conseguir. Na força do nosso braço, não tem a mínima chance de conseguirmos algo duradouro e verdadeiro. Mas quando nos entregamos ao Senhor, quando erguemos para o Senhor um altares para Ele, a gente se propõe a trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. E o Senhor diz na sua palavra que se nós crermos nele, seremos salvos nós e os da nossa casa. O Senhor diz que nele nós teremos vida abundante. Teremos um casamento pleno. Os nossos filhos vão estar à nossa volta. Filhos abençoados.
Jesus. E uma vez que a gente restabelece esse altar, o altar da oração, e tudo começa por aí, tudo começa pelo relacionamento, pela comunicação com o Senhor, porque se eu não tenho isso, eu não tenho nada. Se eu não busco o Senhor, se eu não me relaciono com o Senhor, nada mais tem sentido, nada mais tem serventia, eu não vou encontrar prazer em nada. Mas quando eu busco esse relacionamento, quando eu ergo esse altar, um altar da oração, onde eu me encontro com o Senhor, onde eu falo com o Senhor, no meu trabalho, na escola, em casa, no isolamento, seja onde for. E é muito interessante isso, porque quando tudo isso começou, esse tempo que estamos vivendo, a gente se levantou em oração e foi maravilhoso. E eu estou dizendo isso de mim e eu sei que de outras pessoas também, mas eu estou falando de mim. Eu me levantei nesse tempo e falei, cara, eu quero oração, eu quero buscar, isso tudo é maravilhoso. E eu percebi uma coisa nesse período, que a crise, as dificuldades, elas não têm o poder de mudar os nossos hábitos. Não tem poder de mudar os nossos hábitos. A gente só mudou a rotina. Algumas pessoas mudaram os hábitos, mas situações difíceis, elas podem mudar a nossa rotina. Mas só uma decisão pessoal vai mudar os nossos hábitos. Então, que nós possamos nos entregar para o Senhor e nos voltar para o Senhor, entendendo que nele existe tudo que nós precisamos. É nele que nós vamos encontrar tudo que de fato é necessário para as nossas vidas. Então, quando a gente ergue o altar da oração, o altar da comunicação com o Pai, onde a gente se encontra, a gente se relaciona, a gente também precisa levantar nas nossas famílias, nas nossas casas, o altar da mesa. Quando o Senhor preparou e deu a planta do tabernáculo para Moisés, e quando ele instruiu Moisés de como criar, ele mandou Moisés criar e fazer e construir a mesa da propiciação. E dentre muitas coisas de detalhes que aquela mesa tinha, algo é extremamente importante. Assim como as outras coisas são importantes, mas essa é extremamente importante. É porque ele diz que essa mesa serviria para perpetuamente, para sempre, ficar em cima dela o pão da presença. Jesus, o pão da vida. O pão da presença. Jesus. Quantas vezes a gente percebe que a agitação, que a correria, que essa rotina no nosso dia a dia, essa coisa frenética, né, da modernidade e do eu preciso buscar, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso mais, eu quero mais, isso não está bom, eu quero o outro. E a gente percebe que tudo isso tem nos levado e tem nos tirado da possibilidade e do prazer de desfrutarmos do altar da mesa. Quando o Senhor, Ele queria curar pessoas, Jesus na sua trajetória aqui na terra, quando Ele queria curar pessoas, quando Ele estava fazendo esse tipo de milagre, Ele encontrava as pessoas na rua, Ele ia curando as pessoas, Ele ia libertando, Ele ia transformando aquelas situações ali. E é muito interessante porque, é claro que existem exceções, né? Mas são exceções mesmo, né? É muito interessante porque às vezes que Jesus quis tratar de corações, às vezes que Jesus ia diretamente para restaurar corações, ele fez isso nas casas, ele fez isso sentado à mesa. Foi assim quando ele se assentou à mesa com seus discípulos e foi
falar para ele das coisas que ele precisava fazer, ele foi dividir com eles a ceia, foi compartilhar e foi ensinar. Ele estava tratando ali dos corações dos discípulos. Ele não estava ali, olha, você vai ter um carro novo, você vai ser curado do câncer, você vai ser um grande... Não, ele não estava dizendo isso, ele estava tratando dos corações, ele estava ganhando os corações daqueles homens ali, ele estava atraindo aquelas pessoas para si. Essa era a intenção de Jesus. Todas as vezes, na grande maioria das vezes, quando Jesus ia tratar de restaurar corações, ele procurava uma casa, ele se assentava à mesa. Foi assim na casa daquele fariseu, quando ele, sentado ali, falando com aquelas pessoas, uma mulher derrama sobre ele um vaso cheio de alabastro. E ele trata do coração daquela mulher, ele fala com ela de uma maneira que ninguém havia falado, ele olha para ela de um jeito que ninguém havia olhado. Ele alcança o coração daquela mulher, o que ninguém até então talvez tenha tentado. Todas as pessoas queriam outra coisa, queriam se aproveitar daquela mulher, mas Jesus olha para ela profundamente, penetra no mais profundo do ser daquela mulher e transforma e restaura o coração dela, sentado à mesa. Porque quando estamos à mesa, os corações se desarmam. Quando a gente senta à mesa, as pessoas elas parecem que se soltam. É interessante. Salmo 23, olha só o que esse salmo diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos nós sabemos, né? Maravilhoso. É lindo mesmo esse salmo. Maravilhoso. Mas ele diz algo relacionado à mesa. Maravilhoso. Versículo 5 ele diz: preparas um banquete, Senhor, preparas uma mesa para mim, na presença, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sabe de uma coisa, querido? Todos nós enfrentamos adversários todos os dias. Eu enfrento, você enfrenta, a minha esposa enfrenta, a sua esposa, o seu marido, o meu filho, o seu filho, na escola, no trabalho, na rua, no futebol. Todos os dias a gente enfrenta inimigos. Todos os dias. É alguém que brinca com seu filho da maneira como devia brincar, ele se sente magoado na escola ou no futebol. É alguém que fala com você de um jeito que não deveria ter falado no trabalho, marido e esposa, esposa e marido. Você talvez tenha falado com seu filho. E é interessante que quando a gente se senta à mesa, quando a gente se senta e traz para essa mesa o pão da presença, o pão da vida, e traz para essa mesa a presença de Jesus, porque uma mesa por si só é só um utensílio dentro de uma casa. Mas uma mesa onde a presença do Senhor está, ela se torna um altar. E ali a restauração. E ali a transformação. E aí naquela conversa com seus filhos sentados à mesa, e aí naquela conversa, naquele diálogo, às vezes nem está conversando, mas algo chama a atenção e o Senhor ministra, porque Ele é o maior interessado em governar sobre as nossas vidas. Ele que quer, e quando a gente o atrai, quando a gente prepara esse altar, Ele tem o maior interesse em unir os corações, em transformar os corações. Ele é o maior interessado em fazer com que o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos se voltem aos pais. Ele é o maior interessado em fazer com que o marido olhe para sua esposa da forma que deveria olhar e que ela olhe para ele como deve olhar, entendendo que ela é o vaso mais frágil, que ela deve ser cuidada e amada e que ele é a autoridade, que ela precisa submeter à autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas quando estamos à mesa, sentados, os inimigos
não estão presentes. Não os físicos, não os que podemos ver, mas os espirituais estão ali. E o Senhor, com a sua doce presença, é capaz de, através de uma brincadeira, através de uma fala, alguém começa a se abrir, começa a falar e começa a falar do seu coração, falar daquilo que o machucou, falar daquilo que está sentindo. E ali, onde a presença de Deus é o mais importante, eu não estou falando aqui de você achar que vai pegar a Bíblia e vai ficar lendo. Você pode fazer isso porque ela é o que vai guiar as nossas vidas. As nossas experiências muitas vezes atrapalham e é a palavra que deve ir. Mas tente fazer isso. Faça isso de uma forma revelada, de uma forma viva, onde aquilo que você está falando tem efeito na sua própria vida. Onde aquilo que você está falando não é somente algo teórico, mas é algo vivido. Atraia a presença do Senhor. Aquilo que você tem com o Senhor todos os dias, você vai trazer para esse ambiente, para esse lugar, para esse altar. E ali, no altar, o Senhor é capaz de devolver honra. Foi assim que Davi fez com o filho de Jonas, que estava largado, que estava deixado lá. E Davi chama ele e diz que você agora vai sentar comigo à mesa. Você é filho, você é neto de um rei, você é filho de um príncipe. E Davi restaura daquele jovem aleijado, deixado. Davi restaura a honra na vida dele, traz ele para a mesa. Foi assim com o filho pródigo, que depois de voltar, o pai manda fazer todas aquelas coisas e manda preparar para ele um banquete. Olha, mata um novilho cevado, pega o melhor, porque nós vamos preparar um banquete para uma refeição. A mesa, a restituição de herança. Sentado à mesa, você devolve, você dá tudo aquilo que é do outro por direito. Sentado à mesa, a revelação de quem o Senhor é. Foi assim que aconteceu com aqueles homens a caminho de Emaús. Na verdade não foi a caminho, né? Eles se encontraram com Jesus e caminharam com Jesus e foram ali, passaram a noite com Jesus e tudo mais, tudo maravilhoso, mas não sabiam que era Jesus. Mas lá na casa deles, sentados à mesa, quando Jesus reparte o pão, eles, uau, como não percebemos em nosso coração que era Ele? Isso não ardia em nós? Como? Porque quando estamos sentados à mesa, Ele se revela. Ele pode fazer isso na sua cama? Pode, queridos. Ele pode fazer isso no sofá? Pode, é claro que pode. Mas eu estou falando de algo que o Senhor estabeleceu. A mesa da propiciação. A mesa onde você vai trazer a presença do Senhor para dentro do seu lar. E eu não estou falando somente de uma mesa física, eu estou falando de uma mesa espiritual, onde você vai atrair. Eu estou falando de algo que o Senhor fez e continua fazendo, mas nós abrimos mão desse altar. Muitas vezes a gente assiste, a gente come, a gente se alimenta no lugar de comunhão, lugar de compartilhar, lugar de dividir. A gente vai para a televisão, a gente fica no telefone, a gente fica no computador, mas a gente não chama a presença do Senhor para, sentados ali, fazer as restaurações que precisam ser feitas. E vai cada um para o seu canto, na sua casa, fazer aquilo que mais lhe interessa. E eu te convido a atrair, a chamar a presença do Senhor para dentro do seu lar. À mesa, o Senhor prepara os corações para os momentos mais difíceis da vida. Foi sentado à mesa que Ele disse para os discípulos o que haveria de acontecer. Preparando o coração deles, olha, fica tranquilo, isso vai acontecer. Mas relaxa, descanse, acalme-se, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece. E uma coisa que eu tenho percebido e tenho notado que durante muito tempo a intenção do diabo, a intenção do inimigo das nossas almas
foi que nós fizéssemos a sua vontade. Foi nos influenciar a fazermos a sua vontade. Mas hoje, com aqueles que servem ao Senhor, Ele não faz isso, porque isso é notoriamente algo que vai contra os padrões, os princípios, os valores, contra aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente não envereda por esse caminho, a gente não vai por aí, ou não deveríamos ir, não é? A estratégia do inimigo nos dias de hoje é fazer com que eu e você façamos a nossa própria vontade. Porque quando fazemos a nossa própria vontade, não estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus podia ter feito a sua própria vontade, mas Ele preferiu fazer a vontade do Pai. Esse foi o desejo dele. Essa foi a vontade de Jesus. E essa foi a atitude de Jesus. Então, eu quero terminar aqui dizendo para você algo que eu ouvi, que eu li antes de sair daqui de casa e que eu achei tremendo, que é: a transformação de um pai e de uma mãe reposiciona o destino dos filhos, transforma o destino dos filhos. Deus é capaz de usar coisas naturais para revelar coisas espirituais. Faça uso de algo natural que tem na sua casa, seja no tamanho que for. Faça uso dessa mesa, transforme-a num altar e deixe o Senhor se revelar neste lugar. Eu sei que temos hábitos diferentes, que a correria do dia a dia dificulta muitas coisas, mas um sábio costuma dizer que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Isso é uma grande verdade. Dê um jeito. Crie esse momento. Se você entende e se você quer que o Senhor governe a sua vida, erga para Ele altares dentro do seu lar. Se você deseja de todo o seu coração que o Senhor transforme a sua família, que o Senhor restaure o seu casamento, que o Senhor quebre decretos de falência e de morte no seu âmbito familiar, erga para Ele altares e deixe-o se revelar. E deixe Ele agir, trazendo honra, restituindo, se revelando, restaurando os corações. Porque nesses dias, tudo que o Senhor deseja é trazer para a minha família, para a sua família, para a minha vida, para a sua vida. Seja no individual, seja no familiar, ou seja no coletivo. Tudo que o Senhor deseja é restabelecer o seu reino sobre as nossas vidas. Restabelecer o seu governo sobre as nossas vidas. É fato de que Adão toma o governo das mãos de Deus e entrega nas mãos de Satanás. Ele mesmo desejou governar e direcionar as suas vidas. Mas também é fato que Jesus retoma esse governo e coloca na minha e na sua mão, para que nós decidamos a quem entregar. Como nos dias de Elias, como o profeta Elias restaurou o altar e decidiu que Baal não governa, Baal não possui, Baal não será dono desse povo e não será dono da minha vida. Que eu e você possamos olhar para nós, para as nossas famílias, para as nossas esferas de relacionamento, para as nossas áreas de atuação, que nós possamos declarar e decretar que só o Senhor Jeová é Deus. Que só o Senhor Jeová vai governar e vai dizer quem somos, onde iremos, como faremos. Deixe o Senhor agir, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite, o governo do Senhor. Eu declaro que os altares erguidos para Baal, onde o governo foi retirado da mão do Senhor, onde você e eu tentamos
governar do nosso próprio jeito, eu declaro que esses altares serão destruídos, para então ser erguido um novo altar. A nossa vida, tudo que nós temos e tudo que nós somos, é do Senhor e pertence ao Senhor. Agora, quando Ele vai governar e como Ele vai governar, nós decidimos isso. Nós é que fazemos isso. Isso se espalha e se estende para todas as áreas da nossa vida. É assim nos dízimos e nas ofertas. O seu dízimo é entregue a alguém ou a alguma coisa. De qualquer forma, você entrega para alguém. A questão é a quem você tem entregado. Erga para o Senhor um altar em todas as áreas da sua vida e deixe Ele fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu. Que o Senhor, Deus, possa nos impulsionar, gerar em nós o querer e o realizar em todas as áreas da nossa vida, Senhor, para que possamos destruir altares erguidos que não são altares para o Senhor, e que possamos fazer e que possamos erguer e restaurar altares para que o Senhor possa governar sobre as nossas vidas. Deus, muito mais do que um Jesus Salvador, tanto quanto um Jesus Salvador, o que nós desejamos é um Jesus Senhor, aquele que governa, aquele que detém o poder, aquele que tem o domínio, aquele que governa as nossas vidas. Eu declaro sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, o governo do Senhor sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Deus, ficamos, Deus, no altar da oração, o altar da mesa, o altar, Deus, referente às nossas finanças, o altar do nosso coração, Deus. Não há. Os céus não podem lhe conter. Não há outro. Deus, levanta-nos, Deus, como nos tempos de Elias. Levanta-nos, Senhor, para nos indignarmos, para nos inconformarmos, Deus, com tudo isso que tem sido colocado, com tudo isso que tem sido transmitido, ensinado, Deus, que nós possamos nos levantar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Deus, lutando contra tudo e todos que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra os seus princípios, que se levantam contra os seus valores, contra os seus costumes, que se levantam, Senhor, contra aquilo que é e vem do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que haja em nós o espírito de Elias para guerrearmos, para profetizarmos, para declararmos, para lutarmos, Senhor, e estabelecermos o Teu reino, o Teu reino, o Teu reino nas nossas vidas, o Teu reino nas nossas famílias, o Teu reino nas nossas casas, nos nossos casamentos, o Teu reino sobre os nossos filhos, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor possa, de fato, Deus, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, porque eu sei que estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que estamos vivendo esse tempo, Deus, e me levanto nessa noite como alguém, Deus, que vai decretar e vai profetizar, Deus, sobre as famílias,
sobre, Deus, os casamentos, sobre as famílias. Eu me levanto como alguém, Deus, que vai declarar que Teu é o reino, Teu é o poder e o domínio sobre todas essas situações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos nos levantar, que possamos erguer altares para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro falidas as intenções do inimigo. Eu declaro falidas, Senhor, as intenções de Baal, Deus, do inimigo que vem para destruir as famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder sobre todas as coisas. Eu declaro o Teu poder, o Teu senhorio, o Teu governo, o Teu reino sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Oh Deus, para sempre Teu poder é a glória para sempre. Tua Deus, Tua Deus.